Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, segunda semana do Tempo Comum, cor litúrgica verde. Hoje é Santa Margarida de Hungria e ontem foi dia de Santo Antão, apesar que quando cai no domingo, a prevalência é o dia do Senhor. Esse santo fica à margem, né, às sombras, digamos assim, tá? A não ser que você seja devoto e tudo. Sempre recordando isso. Por isso que não é falado o santo do domingo, né? Então, mas vai que alguém é curioso, queira saber, estamos aí, tá? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos partir para as intenções, porque ontem eu fiz uma gravação muito longa, vou ter dificuldade para fazer o upload, porque passa dos 40 minutos, 41 minutos, aí eu não consigo direito fazer esse upload. Então vou ver se eu maneiro um pouco aqui. Recordando que o evangelho de ontem foi João capítulo 1, versículos 35 a 42, quando dois discípulos de São João Batista têm o ímpeto de dar o seguimento em Jesus. E André descobre que Jesus é o Messias e chama seu irmão Simão, que até então era Simão, apresenta-o para Jesus e Jesus diz: a partir de agora você não será mais chamado Simão, e sim Cefas, pedra, Pedro, troca o nome. Quando há troca de nome por parte do Senhor Jesus, por parte de Deus, é porque há uma missão muito grande. Muito grande. Mesma coisa acontece com o testemunho de São Paulo, apóstolo dos gentios. Era Saulo, se tornou Paulo. Porque teve uma mudança muito significativa lá na estrada de Damasco. De perseguidor e assassino de cristãos, dos seguidores de Jesus, ele passa a fazer parte, se torna o discípulo que não conviveu com Jesus. Olha só que interessante. Ele se torna um dos discípulos e ele é um dos pilares da Igreja Católica, porque o dia de São Paulo e São Pedro é no mesmo dia, né? Por isso que a gente fala, são os pilares da Igreja Católica, os fundamentos. Porque São Pedro ficou na região do Oriente Médio e São Paulo partiu para o Mediterrâneo, para a parte ocidental, né? E tudo que existe da tradição católica na região do Mediterrâneo é devido ao trabalho voluntarioso de São Paulo apóstolo, tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos iniciar rezando a oração a São José, porque estamos no ano extraordinário dele. Devemos estar fazendo um vínculo, nos apresentando a São José. Não é só para conseguir emprego. Na verdade, é uma coisa que eu sempre observo, principalmente quando tinha as novenas e Cerco de Jericó, antes da pandemia, aqui num outro território paroquial que eu frequentava, que agora está tudo suspenso, né? As pessoas, elas pedem muitas coisas. Nós também, eu peço, você deve pedir, é normal. Só que uma coisa que eu meio que andei percebendo, isso faz parte da vivência e eu convido a todos serem mais observadores da vida e dos nossos atos e tudo. A gente não pode pedir como quem pede esmola para Deus, porque nós somos filhos de Deus. Se estiver na vontade dele, ele nos concederá. Logicamente, a gente pede, mas existem pessoas que saem pedindo a esmo, dando tiro para tudo que é lado, sabe como? Então, quando, por exemplo, um padre falou que é bom fazer a novena de São José. Faz a novena e esquece de São José por 10 anos. Mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Se apresentar a São José é torná-lo partícipe da nossa família. Não é apenas meramente torná-lo assim membro da nossa família, o santo da família. Pode até ser o santo da família. Aqui em casa nós temos um santo da família por conta do meu pai, que trouxe essa devoção meio que inconsciente, né? E aí eu me tornei meio que devota, e quando chega junho, Santo Antônio, estamos aí, né? Eu estou sempre batendo o pezinho, defendendo a honra do Santo Antônio.
Não rezo sempre, mas eu tenho um quadrinho dele aqui, sempre para ficar olhando e dizendo, né? Santo Antônio, obrigada por tudo, né? Ter preservado a família. Eu tenho uma experiência com Santo Antônio, nada extraordinário, mas ao mesmo tempo, na sutileza, é algo realmente muito importante, muito significativo para minha história pessoal. Quando eu falo nada extraordinário, assim, não teve nada assim que, sabe, fez chover em tempo de seca, sabe, aquelas coisas mega blaster extraordinário. Não, não foi extraordinário, mas foi importante. E eu sei que o Santo Antônio esteve presente em minha vida. Mas a questão aqui é assim. Por décadas, eu sempre vi Nossa Senhora e Senhor Jesus, sempre essa devoção. Nossa Senhora com o Senhor Jesus, quando não um certo exagero na devoção a Nossa Senhora. Não é crítica, tá? Mas é importante fixar no foco certo. Aí vem aquela história de que é dado muitas honrarias a Nossa Senhora, então nós católicos idolatramos Nossa Senhora. Não. Um ou outro pode até ser, eu até concordo que um ou outro católico deve cometer esse erro inconsciente mesmo. Porque tem gente que se ofende quando fala que o milagre que a pessoa recebeu não veio de Nossa Senhora. Lógico, não veio. Ela intercedeu porque quem deu a graça foi o Senhor Jesus. Porque o que eu falo sempre? O Senhor Jesus ou está nos braços de Nossa Senhora, ou ela está com ele no ventre, está sendo gestado, ou está nos braços com Jesus morto por ser Nossa Senhora das Dores. São essas três formas de Nossa Senhora. Só que é sempre essa dualidade, essa dupla. Nossa Senhora e Senhor Jesus, Nossa Senhora e cadê o São José, né? Então acho que é importante esse, digamos, o papado de Papa Francisco, não é reinado, né? É o ministério papal, é isso, será? Ministério papal, é o foco do carisma, não, carismático não, mas o foco do carisma do Papa Francisco de trazer São José para as nossas vidas. Porque, na realidade, a Sagrada Família não é Nossa Senhora e o Senhor Jesus, tem uma presença de São José. E quem faz teologia, agora eu vou dar uma cutucada, quem faz teologia, tá? Depois tem a Mariologia e tem a história dos santos, vai descobrir que o primeiro santo dos santos, lógico, é o Senhor Jesus, sim. Mas o santo, assim, humano, primeiro, que tem um degrauzinho que está lá, bem próximo da misericórdia de Deus, da Santíssima Trindade, é Nossa Senhora. Num segundo momento é São José, podemos dizer que é um segundo degrau. O terceiro degrau são para todos os outros santos, que vão desde Beato Carlo Acutis até Santo Agostinho, até São Padre Pio de Pietrelcina, São Felipe Neri, Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, todos os beatos também, os veneráveis, todo mundo ali no terceiro momento. Nem vou falar terceiro piso, né? Porque parece que rebaixa a pessoa. Não. E são pessoas, tá? Estão vivas lá. Estão na glória de Deus, na eternidade. Então veja bem. Como é que a gente vai desprezar São José, né? Então o meu pitaquinho de hoje é: vamos dar uma valorizada na devoção de São José. Além da devoção dos santos que nós temos. E evitarmos de falar umas barbaridades. Porque assim, o que eu já ouvi de barbaridade, vocês não têm noção com relação a santo. Então, eu estava frequentando aqui um santuário dedicado a Nossa Senhora, só que a alguns quilômetros mais assim à frente existe um outro santuário de Santa Rita de Cássia. Um baita de um santuário, muito tempo já é santuário no bairro, enorme mesmo, lindo, maravilhoso. E um dia, eu não culpo a pessoa não fez de má intenção. Um senhorzinho chegou para mim, estava lotado lá no santuário de Nossa Senhora, e um senhorzinho me deu um papel. Eu parei perto dele e ele me deu um santinho de Santa Rita. Até aí não tem problema nenhum, tá evangelizando, ele é da comunidade de Santa Rita, da Santuário de Santa Rita de Cássia, tá tudo certo, tudo tranquilo. Contudo, uma frase que ele soltou eu não gostei, porque ou ele não se atinou, ou sei lá, tá querendo dizer que a Santa Rita é mais do que Nossa Senhora. Aí é complicado, né? Se nem teologicamente é aceito isso, imagina um leigo falar uma barbaridade dessa. Porque ele falou assim: eu sou lá da Santa Rita. Ah, que legal, eu conheço, já fui algumas vezes. Poucas vezes. Essa santa é poderosa, viu? É mais que Nossa Senhora. E eu tinha recém-convertida, né? Aí quando eu vi aquilo, gente, vocês não acreditam, doeu na alma. A pessoa tem a capacidade de dizer que a Santa Rita de Cássia era mais poderosa que Nossa Senhora.
Não, gente. A sua fé pode ter poder na graça de Deus, mas não vai falar uma blasfêmia dessa, pelo amor de Deus. Isso para mim é uma blasfêmia. Porque Nossa Senhora, ela teve tanta graça do próprio Senhor Jesus que o corpo dela nem apodreceu aqui na terra. O Senhor Jesus levou ela inteira, não deixou um fio de cabelo aqui na terra. E foi muito bem mesmo, que levou de corpo e alma. De corpo, alma e espírito. Por quê? Para o demônio não ficar fazendo cacarada no corpo de Nossa Senhora. Porque se você se recorda lá no Antigo Testamento, na morte de Moisés... Não é lá em Moisés. Onde é que é? É no Novo Testamento, né? Tem um livro no Novo Testamento, que agora não me recordo. Deixa eu ver aqui se peraí. Deixa eu ver se a minha Ave Maria aqui, a Bíblia da Ave Maria me diz. Acho que é de São Judas. O livro de São Judas no Novo Testamento vai falar a respeito o que São Miguel fez. Pegou o corpo inteiro de Moisés, eu ia chamar de São Moisés, não. De Moisés e levou o corpo e alma e espírito de Moisés para Deus. Por quê? Porque Moisés teve contato direto com o próprio Deus. Por mais que não visse a face, que viu de costas, assim, conversava diretamente com Deus, estava na presença real e imediata do Todo-Poderoso. E outro também, o profeta Elias, nós sabemos, né? Se você ler lá o Antigo Testamento também, ele pede para Deus, olha, eu não aguento mais, eu estou em depressão, eu não aguento tanta humilhação, não aguento mais. Quando ele tem um encontro, né, que o Senhor veio na brisa suave. Aí o Senhor tem compaixão, fala assim, tá bom, então vai lá, procura Eliseu, filho de, esqueci o nome lá do pai dele, do Eliseu, e ele vai ser seu sucessor. Ou seja, passa a herança de profeta para Eliseu. O que acontece? A gente já sabe aquela história. Eliseu vai até o último momento, ele falou, não vou desacompanhar o senhor Elias, eu quero ver o senhor. Quer dizer, eu quero ficar junto do senhor. Aconteça o que acontecer. Aí Eliseu faz o pedido mais inusitado. Elias fala, o que você quer? Não, eu quero o seu poder, a sua liderança, né? Não foi nesses termos, nós sabemos, mas o intuito é esse. Eu quero essa liderança que o senhor tem de forma dobrada. Aí Elias diz, se você me ver subindo aos céus, num turbilhão de fogo, se não me engano é isso, então você terá o que você está pedindo. E é o que acontece. Enquanto Elias está falando, veio imediatamente um carro de fogo, um turbilhão de fogo, e o leva de corpo e alma e espírito para o céu, porque Elias também teve um contato direto com o Senhor, por mais que ele tapava os olhos, que ele não era digno de ver o próprio Senhor. Então, se observarmos bem, dentro do estudo da palavra, 3 pessoas humanas, nascido de ventre humano, de uma mulher humana, foram arrebatados, mesmo falecidos, seus corpos foram para o alto, né? A ressurreição completa, né? Porque foi com o corpo e tudo. Porque o corpo não é importante, a alma sim, mas nesse caso é o corpo que foi junto. Então é Moisés, Elias e Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Não está no Evangelho da Bíblia? Não está. Segundo a tradição católica, né, nós bem sabemos, Nossa Senhora teve a sua assunção. E isso é um ponto sensível tanto na Igreja Católica Apostólica Romana, quanto na Igreja Ortodoxa de várias, aí, bizantina, grega, russa, entendeu? Entre os ortodoxos existe a data da dormição de Nossa Senhora. Ela dormiu e foi assunta aos céus. Aí quem faz o testemunho é São Tomé, que eu sempre, toda vez que for a data de São Tomé, eu tenho que falar disso, né? Que ficou o cinto, então, dentro da tradição, e o cinto existe numa igreja católica lá de Roma, a prova de que o corpo de Nossa Senhora fez a sua assunção, não é a ascensão. A ascensão foi Jesus. Jesus fez porque é homem e Deus. Nossa Senhora não conseguiria fazer isso por suas próprias forças, nem pela sua fé imensa. É Jesus quem faz. Então é a assunção de Nossa Senhora. A prova era o cinto, que São Tomé pediu para ver o túmulo, né? São Tomé sempre atrasadinho. Eu quero ver o corpo de Nossa Senhora!
Senhora, eu quero me despedir de Nossa Senhora. Isso mesmo, temos que ser São Tomé, a gente tem que bater o pé. Entendeu? Parece coisa de incrédulo, mas é bom ser São Tomé, não é ruim. Né? E aí descobriu que ficou o cinto. E esse cinto veio numa tradição, foi tradição, até que parou o cinto numa igreja, existe esse cinto até hoje. E pessoas endemoniadas lá, o próprio demônio no corpo da pessoa dizia que realmente é de Nossa Senhora, não tem erro, tá? Nossa, eu perdi o foco. Ah, é São José. Então, por conta disso, eu não sei onde é que eu li, mas parece que pela tradição, São José também fez sua assunção. Não foi deixado para trás. Mas isso é com Deus, né? A gente não sabe. Devemos sempre estar atentos assim a termos um amor a São José. Ele é protetor da igreja. Ele não é só o santo qualquer, né? Ele foi o guardião dos tesouros mais preciosos do Senhor aqui na terra. Nossa Senhora e seu Filho Divino. E o Filho Divino de Nossa Senhora. Então, por mais que pareça covardia de São José ficar fugindo, não, ele foi um homem corajoso. Assumiu uma mulher grávida, ouvindo a palavra de Deus, então aí parece um pouco Samuel, né? Nos sonhos ouvia Deus e obedecia, sem pestanejar. Era um homem de muita fé, tá? Então, é importante essa devoção a São José, não vamos esquecê-lo, tá? E senão, muitas pessoas de outras tradições, outras denominações, podem denegrir a imagem de São José, ou quando não, usurpar a imagem dele para dizer que ele é o... Como é que é? São Germain foi reencarnação... Como é que é? São Germain é a reencarnação de São José, que é o que o lance do esoterismo faz. Deturpação das imagens católicas. Então a gente não pode fazer isso. Não deturpe o bom nome de São José. São José não ressuscita... Desculpa, tô trocando as palavras. São José não é reencarnação de alguém, tá? Ele ressuscitou, está lá na glória de Deus, ao lado da Santíssima Trindade, de Nossa Senhora e de todos os outros santos. Não é porque ele está um pouco esquecido que ele não existe. Ele existe e sempre existirá, mas é necessário honrarmos melhor a memória dele, tá? Então vamos rezar a oração dele, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do melhor para o Padre Marlon Moço e para a sua família, para todas as vítimas da Covid-19, familiares, né, que estão sofrendo a ausência delas, a questão de Manaus, que mais? Para os políticos do Brasil e do mundo que estão aí nessa briga, nessa guerra da vacina, porque agora a guerra da vacina é mundial. Eu não sei qual que é a pior, é a pandemia ou a guerra da vacina, né? Porque essa guerra da vacina não é porque um não quer, não, é guerra comercial. As guerras agora, eu ouso dizer, as guerras agora não vai ser somente por armas. Armas vai acontecer assim, mata um aqui, mata um ali, do tráfico, uso de armas no tráfico de drogas, polícia, autoridades ou então milícias, isso sim. Agora, a guerra armada... talvez seja bomba, terrorismo, mas no mais virou uma guerra comercial entre as nações. A coisa vai mudar. Já está mudando, né? Então rezar nessas situações aí e pedir misericórdia ao Sagrado Coração de Jesus e consolo ao Imaculado Coração de Maria, que, nossa, são os dois corações mais atribulados, né? Chorando todo dia, toda hora, toda noite, né? E não deixa de rezar. Só faça a sua oração acontecer de uma forma mais prática, no sentido que nossas orações sejam indulgências, terços, devoções, novenas, não seja para pedir coisas. Mas se for para pedir, sejam as graças que Nossa Senhora das Graças quer nos dar e não pedimos. Peça as graças ocultas do Senhor. Isso sim é fazer a vontade de Deus. As graças ocultas que Deus quer nos entregar, mas às vezes a gente não se atina ou às vezes não quer aceitar mesmo. Por exemplo, alguém aqui vai pedir, por favor, Senhor, eu não quero mais fornicar por aí, seja por pensamento, por olhar, por falar, por fazer mesmo, individual ou em conjunto, entendeu? Nem vou entrar no mérito da explicação, mas você já entendeu. Por exemplo, você vai pedir? Tem gente que não, quer estimular justamente o lado sexual para ficar ativo. Ativo para quê? Ou então ficar sensualizando no Instagram, para quê? Fazer seu irmão cair no pecado? E olha que tem um monte, hein?
Agora, servir de exemplo André e Samuel e o sacerdote Eli para Samuel, isso ninguém quer. Isso é uma grande graça. Interceder pelos pequenos que não sabem o que está acontecendo no mundo e às vezes o Messias está caminhando, está acontecendo algo para a nossa conversão e a gente não indica. Por quê? Porque eu quero ver meu irmão cair mesmo, porque ele é um besta. Então, a gente precisa também saber pedir com humildade, com simplicidade, o que o Senhor quer nos dar. É melhor eu perder o meu lado sexual. Não é perder a identidade sexual, né, gente? É perder o potencial ali, que às vezes não precisa de tanto potencial. Certo? Dá pra dar uma controlada, né? Aquele desejo por pinga, por droga, por ler revista nada a ver. Eu preciso ver a Netflix por causa da série. Pra que buscar isso? Por que você não lê a Bíblia? É tão interessante quando você entra na graça. Não tenho tempo de ler a Bíblia? Faz a leitura diária. Por que eu estou fazendo então esse negócio aqui, gente? Quer dizer, esse negócio não, desculpa aí, Senhor Jesus, perdão. Por que eu estou com o canal aqui particular meu para a liturgia da palavra? Se não é para divulgar a palavra diária? Que já ajuda bastante, eu já falei. Pode parecer meio repetitivo, mas no final, todo dia, toda hora, naquele momento, a palavra que eu já tinha lido, ele se torna novidade porque surgiu uma percepção que até então eu não estava preparada para perceber. E eu percebi hoje, ou amanhã, vou perceber amanhã, aquilo que eu percebi ontem já mudou, já não é aquilo, já é outro, entendeu? Não é que a palavra de Deus é mutante, mas a palavra de Deus nos ilumina cada dia mais, cada ano A, B e C. E fazer o vínculo com os santos não é também necessariamente ser devota de vários santos. Faz a eleição daqueles que você acha importante. Ou como diz uma mulher que eu fazia curso no esoterismo, em parte ela tinha razão numa coisa. A gente tem que dar uma puxada, não, eu ia falar um palavrão aqui, mas temos que dar uma alisada, limpar os pezinhos daquele santo do poder, para a gente ter costas fortes depois. Ter intercessores por nós lá no céu. Quer dar uma de eu quero agradar, sabe aquela coisa, vou agradar aquela pessoa para ter vantagem? Então, usa isso, mas a seu favor no lado para Deus, mas depois você vai mudando essa intenção, né? Vai agradando Nossa Senhora, São José, né? Depois um santo ou dois de devoção aí. Não fique pegando qualquer santo que você não conheça, a não ser que aquele santo caia de paraquedas na tua frente, né? Tem alguns santos aí durante o correr do ano que eu vou fazer, como diz, eu vou engraxar os pezinhos da pessoa. Santa Edith Stein, São Cardeal Newman, Beato Carlos Acutis, né? Porque pode ser um santo que vai grudar em você e vai mostrar, vai pegar você pelo pescoço e dizer assim, filho, olha para Jesus. Tem santo que elege a gente. Eu acabei descobrindo isso. Tem santo que eu amo de paixão, mesmo não fazendo novena, às vezes citando aqui, lendo alguns textos, lendo a história de vida. Por quê? Porque de alguma forma aquele santo me aproximou dele para ele falar assim, olha, observa Jesus. E olha para minha vida também, olha a graça, olha a miséria que eu era e o que aconteceu com a graça do Senhor. Não fique comprando, por exemplo, o lado bambambam da Santa Teresinha se você não sente algo por Santa Teresinha. Eu vou ser bem franca e falar, eu tive um trauma com Santa Teresinha por causa de um pagão. Não que a culpa seja do cara, mas ele estragou a dignidade da santa comigo. Então, aos poucos, eu estou tentando pedir desculpas para Santa Teresinha, né? Mas eu não sou assim, a ponto de eu dizer, Santa Teresinha, faça novena, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, ou citando as obras dela. Eu geralmente cito de outros santos que pouca gente conhece. Porque justamente esses santos, ou santos esquecidos, é que me trazem mais uma motivação para dizer, olha, esse santo está aqui. Se você sentir uma tensão especial, alguma coisa te instigou, procure saber, porque às vezes esse santo quer falar com você, mas ele quer falar com você porque ele quer te levar para Jesus, porque esses santos não estão mortos. Nós não fazemos idolatria. Primeira coisa, nós não fazemos idolatria. Nós seguimos o exemplo deles, porque às vezes nos escritos, a maioria tem escritos autobiográficos, escritos dele, teóricos, e a partir das inquietações dele, acabam
preenchendo um pouco as nossas dúvidas, né? Então, que nem, para terminar, eu vou falar de Santa Faustina. O Diário de Santa Faustina, o Diário da Divina Misericórdia, foi muito importante para mim, porque muitas inquietações de Santa Faustina, algumas principais que eu tinha, ela também teve. E Jesus misericordioso falou para ela, deu a resposta: não, filha, é assim, assado e tal. Aí eu fiquei, nossa, me senti consolada agora, entendeu? E temos todo uma profusão de santos escritores, gente. Doutores. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha mesmo, que é doutora da igreja. Santo Antônio, doutor da igreja, tá lá perdido, lá esquecido. São Beda, entendeu? Cardeal Newman não é doutor da igreja, mas é muito provável que daqui a algumas décadas seja, devido à extensão da obra dele. Mal acabou de ser santo, mas graças a Deus tem quem faça o apostolado em prol da memória dele. Isso é muito importante. É muito importante esse apostolado. Isso é um apostolado. Individual ou em grupo, não importa. Ou quem defende Beato Carlo Acutis, porque Beato Carlo Acutis não deixou nada escrito, mas ele deixou blogs, né? Ele deixou um blog sobre os mistérios eucarísticos. É um trabalho. Foi o apostolado do Beato Carlos Acutis, mas que o pessoal está reproduzindo como se fosse um novo apostolado. Divulgar o que o Beato Carlo Acutis fez. Mas sempre lembrando que se não fosse pela graça de Deus, esses santos não estariam aqui no rol dos santos, né? E eram pessoas simples. Apesar que, no caso do Beato Carlos Acutis, ele é parente de sangue de 2 santos. Já começa por aí, né? Agora eu esqueci. Um eu não conheço, é a tia, acho que eu não sei se é a prima da mãe, por parte de mãe, uma prima distante, virou santa. E acho que ele não sei se é parente de São Francisco de Sales. Assim, na árvore genealógica mesmo. Imagina! E isso era uma teoria que um dia eu falei para um padre numa direção espiritual a respeito vai estourar o tempo. O que eu falei? Eu questionei uma situação, mas São Francisco de Assis não precisou cuidar dos pais dele e tal, como é que ele ficou lá na exegese dele, meditando, isolado com os irmãozinhos franciscanos? Aí o padre me corrigiu. Não, ele morreu antes que os pais. E a casa dos pais dele lá se tornou um local de peregrinação, acho que não sei se tornou uma capela, uma igreja, uma coisa assim, ou um convento. Aí eu nem deixei o padre falar e falei, nossa, mas será então que ter a gana, né, a vontade de ser santo, a gente pode converter muitos parentes e quem sabe ter descendência que virem santos? Olha, sem brincadeira, o padre ficou a pensar. E no caso do Beato Carlos Acutis, é a resposta que eu precisava. Ele é descendente de 2 santos. Uma santa mais recente e um santo lá para trás. Então significa que existe essa possibility, né? Ou então no caso de São Francisco de Sales, essa informação já é mais certeza, tá? Não tenho certeza se ele é parente, se ele é como é que diz? O antepassado do Carlos Acutis. Eu sei que o Carlos Acutis tem um parente santo muito importante, de linhagem genealógica. Mas no caso de São Francisco de Sales, acredito também que a fundação de uma congregação religiosa possa produzir santos também. Isso é uma graça e um mistério de Deus, né? Porque ele fundou, juntamente com Santa Joana de Chantal, um convento em que saíram Santa Margarida Maria Lacoque e tempos depois, não uma santa, outras santas, mas aí saiu uma outra devoção importante com a irmã Marta Maria Chambon, que é o terço das Santas Chagas, a devoção das Santas Chagas do Senhor Jesus. Lembrando que Santa Margarida Maria Lacoque é do Sagrado Coração de Jesus. Também tem isso, né? As congregações franciscanas, que também produzem uma profusão de santos. A congregação dos carmelitas, que apesar de não ter um pai fundador, uma mãe fundadora, mas tem propriamente Nossa Senhora do Carmo, né? Para sustentar a obra, a congregação dos carmelitas em suas várias formas, seja pela linha do Espírito Santo, seja por uma linha mais reclusa, também forma muitos santos, até hoje. E não tem pai fundador nem mãe fundadora.
tem Nossa Senhora como pilar. E a princípio o pai fundador seria o próprio profeta Elias, dentro do carisma carmelitano, né? Pronto, falei bastante. Nem era para ter falado isso, né? Tá, não rezei para São José. Vamos lá, vamos rezar junto, né? Lembrando que estamos no mês do Santíssimo Nome do Senhor Jesus. Tem a ladainha para ser feita, caso você possa. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor, São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não esqueçam de rezar para o Papa Francisco e para o Papa Bento XVI, tá? Primeira leitura de hoje está em Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo como pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra senão que foi chamado por Deus como a Arão. Deste modo também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi, por Deus, proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 109, com o refrão: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião o vosso cetro de poder, pois ele diz: Domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor de santidade, como orvalho antes da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Evangelho de hoje, Marcos 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando, então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e tanto a primeira leitura, a segunda leitura, na verdade todas as leituras do domingo, vai lá pesquisar quais são as leituras, eles vão servir de
direção para as leituras desta segunda semana do tempo comum. É algo meio circular. Talvez você não concorde com o que eu estou falando, mas existe pontos de concordância, tá? Entre os evangelhos desta segunda até sábado com as leituras desse domingo, segundo domingo do tempo comum. Vou me despedindo por aqui. Uma ótima semana para todos vocês, tá? Vamos segurar a ansiedade, né? Eu, falar a verdade, eu larguei mão de me preocupar. Quer dizer, tô tentando de novo largar mão das coisas assim que me irritam por parte das notícias. De tudo que é tipo, sabe? Eu fico meio irritada. Porque não adianta, né? Não vai adiantar. Aí eu passo por ruim, passo por uma pessoa amarga, né? Toda vez aqui usando o meu canal para falar umas coisas assim que me irritam. Então chega, né? Então vamos tentar rezar para que as coisas, pela graça de Deus, possam ser modificadas, possam ser mudadas, possam estar consagradas ao Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus. Aliás, desejo a todos nós e vós, né, que sejamos todos consagrados nos Santíssimos Corações de Jesus, Nossa Senhora e o Castíssimo Coração de São José, o obedientíssimo São José. Paz e bem.